Olá, seja bem-vindo de volta ao canal. Hoje a ideia é nós conversarmos um pouco sobre um livro super interessante, Hábitos Atômicos, do James Clear, que basicamente trata da ideia da gente construir pequenos, graduais, constantes, positivos hábitos em detrimento de hábitos ruins. Bom, através de exemplos na área de educação, negócios, ele traz algumas evidências da área de psicologia e neurociência para demonstrar como que pequenos ajustes de hábitos em um período duradouro pode de fato alterar de forma significativa o curso das nossas vidas. Bom, e antes de tratar do assunto especificamente aqui do vídeo, aqui no canal a ideia é falar de alguns estudos, livros, artigos e a partir disso olhar para alguns fatos e algumas conclusões que possam ser úteis para nós que estamos procurando melhorar naquilo que nós fazemos. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, peço para que você dê o joinha aqui embaixo, se inscreva no canal para que a gente possa construir valor juntos aqui. Ok? Então, vamos para o tema do vídeo. Bom, então o livro trata de 4 insights mais importantes. O primeiro deles é exatamente sobre a importância da composição de pequenas mudanças na nossa vida ao longo do dia a dia. E o autor chama isso da regra de 1%. Segundo, como nós devemos priorizar sistemas e processos ao invés de olhar simplesmente para metas. Terceiro, como nós podemos construir identidade ao invés de olhar simplesmente para os resultados. E por último, nós vamos olhar as 4 leis fundamentais da mudança de comportamento. Bom, então entrando em cada um desses grandes tópicos, em primeiro lugar, por que mudar 1% ao dia apenas tem um impacto tão grande em um período de um ano? O paralelo que o autor faz é de que os hábitos, eles são juros compostos do autodesenvolvimento. Bom, e como isso funciona na verdade? Imagina que a gente trace um gráfico com os seguintes eixos. No eixo vertical, a gente olha para resultados e no eixo horizontal a gente olha para o tempo. Imagine que a gente precise chegar na conta do que significa nós fazermos algo 1% melhor a cada dia durante 365 dias no ano. Bom, e aplicando aqui o conceito da composição dos juros, imagina que a gente faça algo 1% melhor todos os dias durante 365 dias do ano. Isso significa na prática que ao final daquele ano nós teremos uma melhoria de pelo menos 37 vezes a partir daquela nossa referência inicial. E como está representado na própria curva, isso é uma melhoria exponencial. Agora, e se nós piorarmos 1% todos os dias? Bom, isso vai significar que depois de um ano o nosso resultado vai praticamente zerar. Então a nossa competência naquilo que nós estamos fazendo vai praticamente zerar. Então, com certeza, se algo é importante para nós, é importante que a gente continue investindo na melhoria daquele ponto. E o que tem de mais importante nessa fórmula é justamente o que está elevado à potência, que no caso é o tempo, que significa que sequências de acertos diários ao longo do tempo têm uma implicação exponencial no final do dia. E o autor ele exemplifica essa potência dizendo que o fator tempo é justamente o que magnifica, o que amplia a diferença de margem entre o sucesso e a falha, ou seja, hábitos bons fazem do tempo seu aliado, enquanto hábitos ruins fazem do tempo seu inimigo. Um outro fator-chave no comportamento que o James analisa é o platô do potencial latente. Bom, e quando a gente representa isso graficamente, o que isso quer dizer na verdade? É de que existe uma expectativa de que o comportamento dos nossos resultados vá caminhando de maneira linear com o tempo que nós investimos naquele assunto. Mas na verdade o que a análise dos hábitos demonstra é que há um comportamento exponencial do resultado esperado em relação ao tempo aplicado. E o que o autor discute, na verdade, é de que a maioria das pessoas, elas desistem antes de que a linha limite, esse threshold, seja atingido para que aquele resultado que ela espera de fato seja alcançado. Um segundo ponto, priorizar sistemas e processos em detrimento das metas. E ele começa falando do assunto, falando de alguns pontos negativos das metas. O primeiro deles está ligado à ideia de que tanto vencedores como perdedores, ambos têm metas. Eu acho que o segredo é não isolar uma meta específica no longo prazo, mas como que a gente consegue quebrar os nossos grandes objetivos em metas menores e ao percorrer essas metas menores, a composição desses objetivos cumpridos vai nos entregar o grande objetivo, o grande alvo que nós estamos buscando no tempo. O terceiro ponto, ele relaciona a ideia de que a meta, ela restringe a nossa felicidade, no sentido de que eu só vou alcançar aquela felicidade se aquela meta for atingida, deixando de considerar o que é construído ao longo do processo. E o quarto problema que o autor identifica
é de que uma meta está relacionada a vencer um jogo, a vencer um grande objetivo, enquanto que construir um sistema significa continuamente jogar aquele jogo. E, de certa maneira, aprender a desfrutar da construção desse sistema, desse objetivo ao longo do tempo. E o autor ele defende a ideia de que o resultado ele toma conta de si mesmo, o que significa que se nós cuidarmos do processo, das etapas e de melhorar esse processo sistematicamente, o resultado é uma consequência disso. Isso nos leva para o ponto número 3 do livro, que indica que mudança de identidade é a estrela guia da mudança de hábito. Imagina que a gente tem esse círculo aqui com 3 camadas. Ele parece um pouco com a teoria do Simon Sinek, do porquê, como e o que. Mas a ideia do James é olhar para o círculo mais externo como os resultados, o círculo do meio como os processos que nos levam àqueles resultados e no centro a identidade. Para a nossa identidade que está justamente ligada com as nossas crenças. E segundo o autor, a maioria de nós trabalha a partir dos resultados em busca da identidade, quando na verdade ele defende a ideia de que a gente construa a identidade e aí então foque nos resultados. Bom, e como o James cita, a forma final e mais completa de motivação é quando os hábitos se tornam parte da nossa identidade. Quando eu estava lendo o livro e parei para pensar em como isso refletia na minha vida, eu acredito que o que fez sentido foi de que, sim, teve um tempo na minha vida que eu estudei por objetivos específicos, passar numa prova, passar no vestibular, mas depois de estudar passou de fato a ser quem eu era, parte da minha identidade. E eu tô quase com 40 anos e eu acredito que isso vai acabar durando até o final da minha vida. Bom, então até aqui vamos dizer que a gente está convencido da ideia de melhorarmos 1% todo dia, a importância de nós focarmos nos sistemas, a importância de nós focarmos na nossa identidade, no nosso sistema de crenças como nossa referência para mudanças de hábitos. E por último, e eu diria que aqui está o coração do livro, que é justamente a ideia de, ok, como nós construímos os nossos hábitos. Bom, e pelo menos no papel, isso é relativamente simples. Número 1, estímulo. Número 2, desejo. Número 3, resposta. E número 4, recompensa. Bom, o estímulo é um gatilho para o cérebro em relação ao desejo. O desejo ele ativa a força motivadora por trás daquilo que nós estamos buscando. A resposta é justamente a ação em relação ao hábito que nós estamos buscando. E a recompensa é o objetivo final. Ele direciona a conclusão do livro para a quarta e última parte, tratando das leis para a mudança de comportamento. Mais uma vez, no papel não parece tão difícil, mas ele sintetiza essas 4 leis para a mudança de comportamento da seguinte forma. Número 1, faça daquele objetivo, daquele hábito, algo óbvio para você. Número 2, faça dele algo atraente, algo agradável dentro da sua rotina. Número 3, torne isso fácil, acessível. E número 4, encontre uma maneira de tornar aquele hábito imediatamente satisfatório. Bom, então esse é o resumo das ideias que eu julgo mais poderosas aqui nesse livro. Em primeiro lugar, o conceito de que o tempo é um fator-chave, ele exerce um efeito exponencial sobre a nossa mudança diária. Sem dúvida, a ideia de usar a composição dos sistemas e dos processos de uma maneira mais relevantes do que aquilo que a gente faz quando estabelece uma meta em si mesma. Terceiro, trabalhar na identidade, porque quando nós pensamos em processos de longo prazo, de transformações de longo prazo, é importante que aquilo se torne parte de quem nós somos, ao invés de só uma parte do que nós fazemos. Muito obrigado por assistir.